Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast jurídico Vida de Advogado. E hoje, novamente, nós vamos falar sobre prerrogativas, porque é necessário entendermos sobre prerrogativas. Nós vimos nas últimas semanas, nos últimos meses, violações contra as prerrogativas profissionais. E hoje, o nosso estúdio aqui está altamente qualificado e eu vou falar para o Fabrício vai cortar agora para a doutora Ana Paula Menezes. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Paula. Olá, doutora Abner. Olá, doutor Ferrari. É um prazer estar aqui, principalmente por conta do tema, né? Direitos e prerrogativas. Realmente nós temos que falar muito desse tema todos os dias para relembrar todos os nossos direitos e as nossas garantias. É isso aí, Ana Paula. Eu vou pedir licença, a gente sabe que aqui é um ambiente menos formal, eu vou pedir licença. Posso te chamar de Ana Paula? Claro que sim, claro você que me chame sim. de Abner. Vou chamá-lo. É porque às vezes o hábito, né, como estamos em um lugar diferente, né, pelo hábito vai, doutor Abner, doutor Ferrari, mas com certeza. E agora, rufem os tambores. Nosso presidente da OAB Guarulhos, muito me honra, meu amigo, meu mestre, doutor Eduardo Ferrari. Seja muito bem-vindo. Olá, Abner. Olá, Ana Paula. Olá a todos que nos acompanham pelo Instagram. É isso aí, Abner. Direitos e prerrogativas. Muito importante sabermos quais as nossas intervenções, quais os nossos direitos e garantias. Parabéns pelo tema. Obrigado, Ferrari. Bom, a semana passada nós já falamos, Ferrari, do tema Direitos e Prerrogativas. Tivemos aqui o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Guarulhos, doutor Leonardo, e também a doutora Verônica. Imperdível. Se você não teve a oportunidade de assistir, corre lá no meu canal do YouTube e assista, muito bacana. Eu tenho um comunicado aqui, uma informação para os nossos colegas. Em breve nós teremos uma mudança no nosso podcast jurídico, Vida de Advogado. Aliás, sucesso, obrigado vocês que acompanham, a rede social bombando, recebo várias mensagens, muito obrigado. E o pessoal, Ferrari e Ana Paula, eles reclamaram um pouquinho do dia e do horário. Então, sexta-feira, às 16 horas, a galera já tá no escritório, terminando o prazo, ou já saiu um pouco mais cedo, ou tá almoçando um pouquinho, né? Esticou um pouquinho mais o almoço. É o verdadeiro sextou, né? Pois sextou. E o pessoal tem falado, olha, não dá para mudar o dia, pra gente acompanhar ao vivo. Então, nós estamos avaliando. Em breve teremos surpresa. Então, a semana que vem é a semana do Dia do Advogado, dia 11, né? Já adianto que semana que vem nós não teremos podcast, mas na outra semana voltamos com tudo, com uma pequena reformulação, para que a gente possa atender o nosso público, que é muito positivo, tem tido uma repercussão muito bacana, tenho recebido inúmeras mensagens. Muito obrigado. O objetivo desse podcast, Ferrari e Ana Paula, é uma conversa descontraída, falando sobre a vida do advogado, sobre audiência, sobre prerrogativa, sobre gestão profissional, sobre visão de carreira. Então nós já tivemos aqui a doutora, inúmeros convidados, doutor Alexandre, doutora Carolina Carvalho Lemos, doutor Leonardo, doutora Verônica, doutora Cláudia. Doutora Vianney. Não veio ainda, né? Não veio, verdade, doutora Vianney tá me devendo. Doutora Vianney, queremos ouvir você, doutora Vianney. Essa. A Vianney, ela marcou, e aí no dia que ela viria aconteceu um problema na família dela, ela não conseguiu vir, mas nós vamos... Vai chegar. Doutor Ibrahim veio aqui, doutora Carla, doutora Patrícia, doutor Alan, doutor Wellington. Doutora Carla. Foi muito bacana, muito reverente. Bacana. Foi muito legal. A doutora Carla... Extremamente inteligente. Doutora Carla veio com o doutor Alan. Foi. O Alan é uma figura, vocês conhecem, né? Com certeza. E o Alan conseguiu ficar envergonhado. Difícil, porque o cara é desenrolado. O cara é descolado, não é? Ele faz as piruetas nas aulas. Você precisa de ver as aulas dele. Ele faz uns negócios na aula dele que só ele faz. Mas a doutora Carla conseguiu envergonhá-lo. Envergonhá-lo no bom sentido, de brincadeira, de descontração. Tivemos aqui a doutora Patrícia Lima, o doutor Wellington. Então, olha, doutor Alexandre veio mais de uma vez. Então, eu agradeço cada um de... Doutora Verônica, eu já falei. Agradeço cada um de vocês. Foi muito bacana.
estamos chegando a 3 meses já de podcast, então é um programa que vem se firmando, então é uma grande alegria. Mas hoje, às vezes, nós precisamos falarmos sobre alguns assuntos, alguns aspectos que são relevantes para a nossa advocacia. Eu costumo abrir, quando a gente fala de prerrogativos, eu gosto sempre de esclarecer, porque às vezes o nosso público ele não é feito só de advogados, existe pessoas que não são advogados que nos assistem. E podem pensar, prerrogativas. Prerrogativas é um privilégio para a advocacia? Doutor Eduardo Ferrari, prerrogativas é privilégio da advocacia? Não. Prerrogativas são direitos e garantias básicas para que possa o advogado exercer ali o seu mistério com força, parando-se ao Estado, que é um rolo compressor, que vem para cima do cidadão, para a defesa do cidadão. Então, as prerrogativas são do cidadão. O advogado é o instrutor, é o instrumento que faz se prevalecer de utilização dessas ferramentas para que o Estado não massacre aquele ao qual se vê processado, enfim, aquele que mais necessita do apoio do advogado e da advogada. Então, não é privilégio, né? Muito se discute sobre isso, porque se você pegar a palavra aí ou jogar no dicionário, vai vir lá, privilégio, né? Mas não é um privilégio, muito pelo contrário. É uma forma de se exercer plenamente a advocacia e a Constituição Federal. Exatamente. Imagina, doutora Ana Paula, que o advogado, a Constituição Federal, fala para o cidadão, olha, você tem o direito de defesa. O cidadão, quando ele recebe uma intimação para prestar, por exemplo, um esclarecimento, um depoimento na delegacia, ou recebe uma intimação de um processo trabalhista, civil, família, o que seja, ele fica aflito. Você imagina que o advogado, ele constitui o advogado vai para ver o processo e o juiz ou autoridade, delegado, juiz, escrevente, autoridade pública, fala assim, não, o senhor não vai ver o processo. Como assim? Imagine como esse cliente, como essa pessoa, como esse cidadão vai se sentir. É basicamente isso, prerrogativas é isso. E aí você fala, não, isso não acontece. Acontece muito. A autoridade, ela muitas vezes cerceia o direito do advogado, na verdade, ser a voz do cidadão. Porque o advogado nada mais é do que a voz daquele que não tem voz, daquele que não tem capacidade postulatória. Por quê? Porque ele não tem conhecimentos técnicos e o advogado sim, né? Então, por isso que é muito importante a defesa das prerrogativas. Não é verdade, doutora Ana Paula? É verdade. Inclusive, a nossa profissão está lá no 133, né, por conta dessa situação. Então, não é um privilégio. Nós temos o direito mesmo de ir aos locais e ser atendido. Eu já passei por várias situações, né, porque, como você mesmo disse, é comum, já passei muitas situações assim, mas eu sempre fui muito firme, na verdade, até por conhecer, né, as prerrogativas, o que é muito importante. Fazer os cursos que nós temos lá na OAB, porque apesar de sempre ter aquele primeiro impedimento, não, você não pode ver o processo, você não pode falar com o juiz agora, o juiz não pode te atender, eu nunca aceitei uma situação como essa, na verdade, porque eu conheço os meus direitos, as minhas garantias, as prerrogativas. E eu sempre fiz valer. Sempre pensei que, assim, no primeiro momento, eu chego sempre com a educação e firme. Não, eu quero ver o processo, não, eu quero falar com o juiz agora. Eu sempre consegui, mas eu penso que é muito importante você ser firme. Às vezes o advogado, ele fica preocupado porque pode achar que o juiz é um pouco superior. Nós sabemos que não é. Ele pode, às vezes, achar que o juiz vai começar a pegar no seu pé, olhar seus processos, que você pode ter alguma perda com isso. Também digo que não, viu, Abner Ferrari? Eu acho, inclusive, ao contrário, que se você fazer valer as prerrogativas, o juiz vai passar a te respeitar muito mais, né? Ele vai respeitar o seu trabalho. Aqui em Guarulhos, a gente não tem como passar por diversas situações, né? O juiz não pode atender, pode despachar, mas nós temos que fazer valer, e firmes. Eu sempre penso assim, mesmo o jovem advogado, às vezes assim, nossa, mas eu não tenho experiência, será que isso... Não, você estudou, você fez os 5 anos, você passou no exame da ordem, você é um advogado, você tem que fazer valer os seus direitos. Não pode ter medo. Agora, também sei que existem alguns casos que fogem ao controle do advogado ou da advogada. Aí precisa recorrer ao OAB, mas precisa recorrer ao OAB. Não pode ficar com aquela situação com você, porque aquilo lá
pode crescer em outras situações, pode inclusive expandir para outros advogados. Se quando acontece algum problema com algum juiz, algum cartorário, alguma autoridade, o primeiro que sofrer aquela situação já levar o conhecimento da OAB, nós já resolvemos rapidamente. Aquilo não vai acontecer com outros colegas da profissão. Então, assim, não é privilégio, e eu vou começar agora a falar, né? Não queria falar, agora eu vou falar. Não é privilégio, o advogado tem que ser firme, o advogado, mesmo jovem, se formou, é advogado, está com a carteira da OAB, faz os cursos lá na OAB, que nós temos vários, né, doutor Ferrari? Sim. Né? E precisa tomar uma posição. Ser o advogado do artigo 133 da Constituição. Isso porque a doutora Ana Paula tava com medo, né? Tava com... a doutora Ana Paula tá aí, ó, uma iniciada, uma advogada extremamente competente, não é? A gente acompanha o dia a dia da doutora Ana Paula e, assim, é isso mesmo, doutora Ana Paula. Se nós cedermos o espaço que é cedido, nunca mais se recupera. E para recuperar é muito difícil. A gente recupera. Guarulhos vem em uma crescente de recuperação dos espaços, de colocação da advocacia no seu devido lugar, né? Tratada de igual para igual. E muitas vezes acontecem alguns encontros, né? Alguns choques. Faz parte. Sempre com urbanidade. Não é isso, doutora Ana Paula? Respeito, porque isso é recíproco. Se não há do outro lado, também nós temos que cobrar. E, obviamente, que nós devemos agir com urbanidade. Muito diferente de ser grosso, de perder a linha, de perder a mão. Por isso a instituição está aí. Para dar este apoio no momento de crise e de dificuldade. Porque o primeiro defensor, a primeira defensora das prerrogativas é a própria advogada, é o próprio advogado. Muito bem falado por vocês dois. E aqui parece que a gente já começa o ponto de partida da nossa conversa. Então, a doutora Ana Paula disse, o doutor Ferrari reforçou que o primeiro defensor das prerrogativas do advogado é o próprio advogado. Agora, como você defende as prerrogativas? Você precisa conhecer. Você precisa afiar o machado. Você precisa se armar. Você precisa, de fato, estudar as suas prerrogativas. E a gente já entra no tema de como a OAB, qual o papel da OAB para que o advogado exerça as suas prerrogativas. Porque é uma matéria que, infelizmente, não há na faculdade. Porque a faculdade, talvez, o pensamento da faculdade, ela forma o operador do direito. Ela vai formar o advogado, ela vai formar o juiz, ela vai formar o delegado, o defensor público, o promotor, o serventuário de justiça. Ela não só forma advogado. A faculdade de direito não se presta para formar apenas, então, somente o advogado, embora a maioria seja advogado. Eu entendo que é um pleito legítimo, isso deveria ser incluído na grade curricular das faculdades de direitos e prerrogativas, mas infelizmente não é. E é uma delícia a matéria. Isso. Como a OAB pode auxiliar o advogado para que ele saiba mais sobre prerrogativa, para que ele exerça ele mesmo a defesa das suas prerrogativas, presidente? Olha só, você tocou num ponto, Abner, importante que diz respeito à formação. Quem viola as prerrogativas? As autoridades, a princípio. Então, não é destinado... deveria estar destinado na grade acadêmica. Boa, muito Percebe? Bom. Então, se eu sou um magistrado Excelente. E não tenho a matéria, evidentemente, eu posso errar, né? Eu posso não ter dolo. Veja, há prerrogativas da advocacia, sim, rotuladas e intituladas assim numa lei federal, diga-se de passagem. Não é uma portaria da Ordem dos Advogados, não, é uma lei federal, é um estatuto. E esse estatuto deve ser implementado para todas as carreiras. Então, notadamente, é um contrassenso não termos uma grade, como nós temos ética como grade, não termos a grade de direitos e prerrogativas. Se isso estivesse lá, a formação do operador do direito seria muito maior, porque ele já, na base, conheceria os direitos e garantias do cidadão. Faria ali, porque aquela tradução do que vem o estatuto dizer. O estatuto muitas vezes diz o óbvio, porque o óbvio não é respeitado. Por quê? Porque a gente não vê na faculdade. E como a Ordem dos Advogados do Brasil vai colocar em prática, vai indicar ali a divulgação disso? Primeiro, nós temos um compromisso
de ter semestralmente um curso de direitos e prerrogativas, falando de diversas matérias. Já trouxemos, inclusive, magistrados, promotores, advogados, delegados de polícia para debater conosco. Foi muito agradável, foi muito bacana. E assim, discutindo, debatendo, a gente ouve o outro lado, entende o outro lado e coloca a nossa posição. Essa gestão, a advocacia deveria se pautar sempre no diálogo, mas não no diálogo prolixo, não no diálogo só de um lado, no diálogo de ambos os lados. Ou seja, saber ouvir, mas também ser ouvido. E a Ordem dos Advogados do Brasil vai exercer ali o apoio ao advogado, à advogada, para que ele esteja preparado. E de que forma nós encontramos a solução? Fazendo os cursos de direitos e prerrogativas semestrais. E ali a gente debate, discute, coloca temas, aborda situações, enfim, coloca ali os pontos de vistas. Recentemente nós tivemos uma delegada de polícia que veio corajosamente, enfrentou, ela só era ela de advogada, de delegada ali entre os advogados. Houve várias divergências ali, mas eu tenho certeza que aquilo fez engrandecer não só a advocacia, mas também a carreira dos delegados. Por quê? Porque eles começaram também a ouvir e entender que não é... Eu não vou simplesmente despachar com o juiz porque eu quero tomar um café com ele. Posso até ir até lá, mas invariavelmente eu vou lá porque eu tenho uma demanda. Assim o fazemos na delegacia, assim o fazemos quando vamos falar com o representante do Ministério Público. E olha que interessante, a carreira. Você encontra essa violação não só das prerrogativas, mas também do cidadão. O magistrado, de acordo com a lei orgânica na magistratura, tem a obrigatoriedade de atender todos. E não diz só a advocacia. Agora, vai uma parte entrar no fórum para conversar com o juiz. Não consegue. Para nós já é difícil. Imagina para as partes. Mas a ordem funciona nesse sentido. Então, buscando ali estar à disposição da advocacia, criando mecanismos de que as ferramentas possam ser divulgadas e sendo acionada, porque nós não temos como saber quando há uma violação. E se o advogado ou a advogada não trouxer esta demanda, vai acontecer outras vezes, né? E aí a gente não tem como agir. Então, essa informação chegando para nós, evidente, nós temos algumas ações, como a Blitz da advocacia, que vai lá de surpresa e tenta entender o que está acontecendo. Mas é muito importante fazer chegar essa informação para a ordem, porque a ordem vai apurar, vai processar, vai respeitar o contraditório, a ampla defesa, vai ser rigoroso com tudo isso e vai agir. Perfeito, presidente, perfeito. Ferrari, acho que deu uma explicação didática, né, Ana Paula? É verdade. Eu só queria complementar. Por que a necessidade de estudar muito ainda a matéria? Porque, para mim, é uma matéria nova. O estatuto, né, comparado ao direito, ele é de 1994. Preciso falar que ele é jovem, porque ele é o ano que eu terminei minha faculdade. 1994 foi a lei do Estatuto da Advocacia. E nós tivemos mudanças recentes, em 2006, com relação aos direitos da mulher advogada. É 2016, praticamente aí há poucos anos atrás. Então, são matérias novas e isso demonstra que nós precisamos estudar, porque esse trabalho dessas modificações são aquilo que nós vivemos hoje. A mudança que nós tivemos em 2016 foi porque uma advogada foi fazer uma sustentação oral, né, no CNJ, grávida, pediu a preferência, não teve a preferência, passou o dia inteiro aguardando a sustentação. Os colegas advogados e advogadas queriam que ela passasse na frente, o ministro não autorizou, ela passou o dia inteiro lá aguardando, fez a sustentação oral, porque era mulher, era advogada, fez o trabalho que ela estava lá, saiu de lá direto para o hospital. Deu à luz, naquele mesmo dia, de forma prematura, que trouxe essa mudança, né, no Estatuto da Advocacia, que nós conhecemos como a Lei Júlia Matos, né, que é do ano de 2016. Então, você vê, poucos anos atrás, nós mulheres, que agora eu vou falar um pouquinho das mulheres, ainda estávamos passando por essa situação, né, de não ter uma preferência, não ter um regulamento que nos desse isso. E algo que é óbvio. É óbvio. Quando eu estava grávida, eu fiquei grávida em 95, né, eu pedia, e os amigos me ajudavam, os advogados e advogadas. Quando eu ia para o balcão, né, eu falava, olha, posso passar na frente? Os amigos ajudavam, mas você vê que na situação dessa advogada em si, os colegas queriam
colaborar. Mas o outro lado não. Então, nós ficávamos à mercê dessa situação. Então, é tudo muito novo ainda. Significa que nós temos que ir com a OAB, porque surgiu da Comissão da Mulher Advogada, né, um trabalho para que tivesse toda essa mudança. A OAB ajuda com isso, né? Surgiu aquela demanda, as mulheres da comissão se juntaram e trouxeram ao ponto de fazer a criação de uma lei, uma mudança no nosso estatuto. Olha que importância que tem a OAB também, quando chega a demanda ao nosso conhecimento, que precisa chegar. Nós aqui juntos já tivemos até casos que eu posso citar aqui de alguma situação que chegou ao conhecimento através de grupo de WhatsApp, né? E a gente falou, nossa, mas está no grupo de WhatsApp? Nós saímos para resolver o problema, mas nós ficamos sabendo pelo grupo de WhatsApp. Então, a Advocacia de Guarulhos precisa saber que a OAB está lá, que a Comissão de Direitos e Prerrogativas vai trabalhar. Nós temos um excelente presidente, o Dr. Leonardo, que fez um trabalho brilhante aí nos últimos 2 anos e meio, e que ela está pronta. Incansável, viu? Ela está incansável. pronta. Madrugada adentro, é incansável. O trabalho do Dr. Leonardo é fantástico. Fantástico lembrado, mesmo. A advocacia precisa trazer as demandas. O que a Ana Paula citou, Ferrari, muito interessante, porque é uma matéria, a Ana Paula trouxe aqui a alteração do Estatuto de 2016. 2016. Com relação a prerrogativas da mulher. Uhum. Você citou aqui que a OAB Guarulhos tem pelo menos um curso semestral de direitos e prerrogativas profissionais da advocacia. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse curso e se você tem notícias de que outras subseções têm esse curso. Todas as subseções têm esse curso? Olha, nós temos uma comissão de direitos e prerrogativas em São Paulo que aplica alguns cursos, mas não tem, assim, uma manutenção constante das prerrogativas. Na gestão anterior, nós tivemos 2 encontros de direitos e prerrogativas, um em Ribeirão Preto e outro em Campinas. Foi tão producente, porque você encontra ali presidentes de comissão, coordenadores de prerrogativas, presidentes do conselho, e você debate ideias. Num dos encontros, por exemplo, nós conseguimos debater ideias com o Carlão, que era coordenador, ou ele era presidente do conselho, uma das 2 funções, e ele trouxe, e debatendo ali, nós queríamos implementar e buscar junto ao nosso legislativo municipal uma lei para que criássemos o Dia das Prerrogativas da Advocacia Guarulhense. E o Carlão, ali no debate, né, ele passou todo o caminho. Então, ou seja, veja, uma subseção forte, Campinas, outra subseção forte, Guarulhos, trocando ideias e fazendo o quê? Marcando o território. Então, a prerrogativa ela deve ser sempre colocada, porque a prerrogativa respeitada, o direito do cidadão, o Estado democrático de direito sendo convalidado. A justiça está sendo feita. Não quer dizer que a prerrogativa vai mudar o curso do resultado. Não, mas a prerrogativa vai garantir que o caminho seja seguido conforme determina a lei. É para isso que as prerrogativas estão aí. Nós não podemos ser chanceladores, apenas um carimbo. Não, a advocacia tem que exercer de forma plena. E as prerrogativas garantem isso. E necessariamente seria muito importante que o Conselho Seccional de São Paulo tivesse uma escola, por exemplo, como nós já sugerimos, não é? Nos debates que nós fazemos internamente, eu sugeri que criássemos a escola permanente de aprimoramento dos direitos e prerrogativas da advocacia. Nós temos esse projeto, e esse projeto visa manter em constante atualização. Hoje não há esse aprimoramento constante, ou esses cursos constantes. Não, só aqui em Guarulhos há. Isso que eu ia uma vez a cada semestre. Isso. Então nós temos pelo menos 2 cursos de prerrogativas por ano em Guarulhos. Por ano. O senhor tem notícias de outras subseções que tenham esses cursos permanentes? Sistematicamente? Sistemático. Não tem, não existe. Não então, existe. Embora tenhamos ali encontros, a OAB Guarulhos, posso dizer assim, está na vanguarda de termos ali cursos permanentes de direitos e prerrogativas. Sem dúvidas. Nós tivemos agora recentemente uma intervenção que foi junto à vara do trabalho aqui da terceira vara do trabalho de Guarulhos. É importante você falar, Ferrari, e para o público que está em casa, é um processo público. Não há segredo de justiça, nós podemos falar o número da vara, o nome da magistrada, Sim. o número do processo, e é aberto para quem quer consultar. Sim. O que aconteceu com esse fato? Então, a magistrada interpretou de forma equivocada a legislação, que era uma portaria, da própria Justiça do Trabalho. Então, a portaria dizia que o advogado não pode ficar responsável
com seus elementos para subsidiar e para desenvolver uma audiência. Ou seja, o ônus não poderia ser do advogado. Ela interpretou de forma equivocada. Ela disse que era proibido que o advogado recebesse em seu escritório as partes. Não é isso que a lei diz. Se o escritório do advogado, da advogada, tem elementos, tem meios para receber, qual é, tecnicamente, falando em termos constitucionais e em termos legais, nós estamos no mesmo patamar. Evidente, o magistrado ele é o presidente do processo, da ação, mas ele não é o dono da ação, não é o dono do processo. Nós estamos nivelados. Então, o magistrado, a magistrada aqui em Guarulhos, e isso foi recorrente com várias varas. Inclusive, ontem nós despachamos o doutor Leonardo Souza Costa e o doutor Gabriel, a doutora Kátia Xenon, que fazem um trabalho fantástico. É um coletivo, é um grupo que faz ali incansavelmente. Se você olhar a ficha técnica das prerrogativas, tem todas as especialidades. Despachamos no seguinte sentido: notificar todas as varas de Guarulhos que eles não podem proibir, porque ainda existe despacho proibindo. A intervenção do advogado, como nós já orientamos em outras oportunidades, para fazerem as intervenções junto, tem resolvido. Mas a gente também vai colocar, não é? Então, vejam, aí ela proibia. Fizemos o quê? Nos organizamos, analisamos tecnicamente. Nós temos um dos núcleos de direitos e prerrogativas, é o núcleo técnico. Então, nós temos lá 3 pessoas que só desenvolvem. Então, nós temos a linha de frente, que são os conhecedores da matéria na prática, e temos também os conhecedores da matéria técnica. Osmar Pesce é um deles, e desenvolve um trabalho fantástico, desenvolveu esse mandado de segurança, e entramos com o mandado de segurança pedindo para que ela cessasse com isso. E o Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional da Segunda Região do Trabalho, determinou que a juíza parasse de proibir. Em sede liminar. Em sede liminar. Ou seja, reconheceu, manifesta a ilegalidade. Né? Nós não queremos ir por um confronto, tanto que antes disso nós fomos convocados pela própria corregedoria do tribunal para estarmos discutindo e debatendo. E mesmo assim foi uma reunião muito tensa, né? Para que nós avançássemos de uma forma producente, né? Porque os magistrados ali estavam muito tensos, muito nervosos, né? Porque, veja, eu até utilizei de uma expressão que talvez tenha provocado isso, eu confesso, mas eu disse que nós que estamos na linha de frente do direito, advogadas, magistrados, delegados de polícia, policiais, promotores de justiça, não podem se furtar. A pandemia está aí? Tá, então, mas você optou por exercer essa carreira. Eu não vi, por exemplo, delegacia fechar. Os delegados estão lá. Eu não vi, por exemplo, as unidades prisionais fecharem. Os agentes penitenciários estão lá. Eu não vi, por exemplo, os hospitais fecharem. Os enfermeiros estão lá. Por que a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública não está? A Defensoria Pública aqui em Guarulhos hoje não atende à sociedade. A gente recebe, nós estamos ali na Rua IP, várias pessoas indo à ordem, querendo saber o que fazer, porque são assistidos pela Defensoria Pública. Aí nós recomendamos que procure o site. Enfim, isso, com todo respeito, não pode ser assim. Isso talvez tenha provocado algo naquela reunião, mas a gente acabou conversando de uma forma salutar. A OAB São Paulo estava presente, né, representada pelo Dr. Gantos, e também é duro na defesa das prerrogativas, mas não conseguimos avançar. E nós, naquela ocasião, estávamos conversando de uma forma natural. A ação foi absolutamente da OAB Guarulhos, e evidentemente que, como São Paulo estava naquele processo, a gente tem que dialogar. Nós não vamos agir a torto e a direito. Não, nós vamos dialogar. Conversei com o Gantos, e aí? Vamos esperar um prazo. Se depois desse prazo não tiver posição, fiquem à vontade para fazer. Passou o prazo, não mudou, entramos liminarmente. Ou seja, nós temos que ter frente de trabalho. Aí é a OAB. A OAB está nesse caso. Porque o advogado, a advogada não consegue agir. Por quê? Porque o Estado, no caso a magistrada, mandou oficiar, inclusive, a vigilância sanitária. E nós fomos até a vigilância sanitária, mandamos cópia integral do processo, observamos, ou seja, fizemos todo um trabalho de campo, mapeando e fechando o cerco da ilegalidade. E não demos espaço. Prerrogativas
devemos ser intransigentes. E, não devemos e ceder. nessa reunião, eu me lembro bem, porque eu participei, junto com o Dr. Ferrari e os membros da diretoria, além de ser levado essa questão de que nós não iríamos aceitar essa decisão da juíza da terceira vara, também naquele mesmo momento foi pedido providências, para que eles falassem o que eles iriam fazer para que as audiências continuassem e o que o tribunal estava trabalhando. Então, além de falar que não vamos aceitar, nós ainda solicitamos algumas manifestações. E levamos sugestões. Levamos sugestões. Pois é. E assim, não teve posição, infelizmente, né? Nós tivemos que fazer a intervenção. E assim, ninguém briga com ninguém. É o direito, em primeiro lugar. Né? E assim, a ordem está aí para isso. Advogado, advogada, cidadão, se sentiu lesado, aciona a OAB. Nós estamos aqui para isso. O escudo é a OAB. Exato. Não dá pra ficar reclamando, às vezes a gente vê que o colega fica reclamando ali na rodinha, dos amigos, indignado, mas não leva isso pra OAB, não leva pra frente. É importante comunicar para que a OAB tome conhecimento. Presidente Ferrari, doutora Ana Paula. Inclusive a doutora Ana Paula trouxe fã na live, viu, doutor? É mesmo? Ferrari, Tem aqui a doutora Cat Custóia falando da doutora Ana Paula, a doutora Tatiane Del Busso falando, elogiando a doutora Ana Paula. Eu tô aqui também, né? Lembra de mim, ó. Oi, doutoras! Ninguém elogiou o Ferrari, só a Ana Paula. A Ana Paula, por enquanto, tá com o Ibope lá em cima. Mas é justo. A Ana Paula é uma defensora da advocacia, assim, contumaz, sabe? Baixinho, você sabe, né? Como é que é, né? Sei. Eu não sei se isso foi um elogio, Ana Paula. Mas eu sei como é, porque eu sou assim. Eu, às vezes, brinco, eu tenho um lema assim, me traz o problema que eu te dou o resultado. Eu quero ver o problema para eu resolver. E realmente, eu amo a advocacia. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito desse espaço que a mulher está conseguindo agora, por isso que a Cat e a doutora Tati também estão falando. Agora elas falam, um beijo. Também tô com saudade de vocês, viu? A gente sente falta do contato pessoal, viu, Abner? Estão elogiando aqui o Ferrari, falou que o Ferrari é top. Eu também tô aqui, viu, gente? Cabelinho tá feito aqui, eu tô aqui também, viu? Brincadeira, mas obrigado, Tati, obrigado, doutora Cat. Muito bacana essa interação, essa conversa. Esse que é um bate-papo sobre a advocacia, sobre as nossas dores, Ferrari, Ana Paula, sobre as nossas dores, sobre os remédios. Essa questão da prerrogativa e essa questão da juíza da terceira vara do trabalho, eu me lembro que eu tomei aquilo como uma agressão. Todos nós tomamos aquilo como uma agressão, né? Nós nos reunimos, deliberamos o que iríamos fazer ali do ponto de vista de diretoria. Lembro que todo mundo ficou muito mal, inclusive. Muito mal. Dormimos mal, nem dormimos. Indignado. Veja, essa é a grande questão. É a capacidade, o que move a advocacia são duas grandes molas propulsoras, entre várias, mas duas que eu destaco. É a capacidade de se indignar. Quando você se indigna com uma situação, não é possível que isso esteja acontecendo. Igual a agressão sofrida por aquele advogado em Goiânia. Absurdo. Algemado, jogado ao chão, sendo agredido por policiais. Aquilo dói em mim, em você, e ele teve a pachorra de socorrer alguém que estava sendo agredido. Pois é. Aliás, socorrer um morador vulnerável, um morador de rua. Uma pessoa que estava sendo agredida, que já estava dominada. Sim. Essa foi a ação daquele cidadão, que era advogado, mas poderia ser um médico, poderia ser um motoboy, poderia ser um engenheiro, poderia ser juiz. Qualquer cidadão, um juiz. A situação tomou proporções ali catastróficas e assim, é triste de ver. Não consigo ver até o fim, por exemplo. Não consigo. É o que eu falo. Essa é a capacidade de indignação e de se importar. Essa questão da juíza da terceira vara do trabalho aqui de Guarulhos, a gente está falando que ela interpretou mal para nós não falarmos e nós não podemos presumir a má-fé. Mas, com todo respeito, Eduardo Ferrari, isso beira a má-fé. Você impedir o advogado, no exercício sagrado da sua profissão, de receber, de ter o contato com o seu cliente, de aconselhar o seu cliente no seu escritório, beira a má-fé. Eu não preciso de decreto. Nós tínhamos uma portaria do Tribunal Regional do Trabalho que ela interpretou de forma errônea. Nós tínhamos um decreto municipal que autorizava o advogado a receber o seu cliente no seu escritório.
Nós tínhamos um decreto estadual do governo do estado. Que proibia uma série de atividades, mas não mencionou a advocacia. Então, a advocacia é indispensável, não estaria nesse decreto. Exato. E nós tínhamos, além do decreto municipal, do decreto estadual, no início da pandemia, lá em abril de 2020, nós tínhamos também um convênio, ou um documento assinado pela Procuradoria-Geral do Estado. Esse documento foi reafirmado agora em 2021, mas nós tínhamos conjunta, uma portaria conjunta. Um alinhamento entre as instituições, ou seja, a Procuradoria que orientou o governador a soltar o decreto, ou seja, e alinhou com a advocacia excepcionalmente, tem que funcionar isso, ponto. A minha indignação foi muito grande, além da questão da advocacia de Guarulhos, foi por conta até do meu próprio trabalho. Eu fiquei imaginando assim, será que ela não sabe o que está acontecendo? Né? Ela não sabe da pandemia? Eu faço muito trabalhista, trabalho com reclamantes. E são pessoas muito simples, muito humildes, às vezes não sabem ler, não têm um aparelho celular, não sabem baixar um aplicativo. Se eles não fossem até o escritório, eles não teriam como fazer essa audiência, eles não têm o recurso necessário que eu tenho no meu escritório. Só que o direito deles não pode esperar. Naquele momento, muitas empresas estavam fazendo demissão sem pagamento de verba rescisória. Estou falando de verbas rescisórias. Comida, de verba, né? De caráter. Dinheiro para se alimentar, para viver. Né? Como que eu vou não deixar de fazer uma audiência naquele momento em que aquele cidadão está passando fome? Porque a palavra é essa. Eu tive pessoas no meu escritório que não tinham dinheiro da condição. Então, quando eu vi e eu tenho, graças a Deus, uma estrutura para poder fazer essas audiências lá. Quando eu vi o que estava acontecendo, eu fiquei indignada, porque eu fiquei pensando naquele trabalhador e naquela trabalhadora que estava ali dependendo daquela audiência, que tinha depositado toda a confiança no trabalho do escritório. Queria tentar resolver a situação da melhor forma possível. Então, assim, eu fiquei muito indignada, eu fiquei muito nervosa. Eu acho que vocês estavam comigo, vocês viram, porque eu não tinha como aceitar realmente. E a OAB foi lá e fez o que tinha realmente que fazer e nós tivemos um resultado positivo. E ganhou o processo. Ganhou a liminar do processo. Claro, o processo não terminou ainda, pendente de julgamento, mas ganhou, fez cessar essa ilegalidade. Então, aqui eu agradeço Ferrari, Ana Paula, Leonardo Souza Costa, presidente da Prerrogativas, doutor Gabriel, doutora Kátia Xenou, o doutor Osmar Pesce, que redigiu a peça. Então, é isso. A advocacia unida. Então, o que fica dessa nossa conversa é a OAB precisa dar ferramentas. O presidente Eduardo Ferrari aqui mencionou um curso, uma escola permanente de aperfeiçoamento dos direitos e prerrogativas da advocacia. Isso é um projeto que deveria ser estadual. Em Guarulhos, nós temos 2 cursos anuais. Presidente Ferrari, com todo respeito, nós teremos implementado muito em breve essa ferramenta em benefício da advocacia. Eu não tenho dúvida, seja qualquer presidente que venha a ser eleito, precisa, independentemente do colorido aí, da questão situação, oposição ou não, precisa implementar. Eu acho que você, presidente Ferrari, já deu um grande passo, implementou um curso sistemático de prerrogativas, então nós temos que aperfeiçoar. Então o que fica é fornecer ferramentas para que o advogado defenda suas próprias prerrogativas. Não sendo possível essa defesa, transbordando essa relação pessoal, a OAB precisa agir. E isso é natural que aconteça num momento de aflição, num momento onde as pontas estão inflamadas. Alguém precisa vir de fora, tranquilo, dentro da legalidade, para fazer a intervenção. Não é? E a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direitos e Prerrogativas, está aí para isso. E vou falar mais. Esse quadro semestral que nós temos para estudar não é apenas para a jovem advocacia, não.
Porque nós também, que já estamos há mais tempo na advocacia, os advogados mais antigos ou mais experientes, nós precisamos renovar também. Porque, às vezes, nós precisamos daquela chama, de vez em quando, sair da nossa zona de conforto, fazer o curso para você poder se renovar ali como advogado ou advogada, para poder fazer valer os seus direitos. Então, o curso, ele tem que ser sempre. Nós temos que pensar sempre em um curso desse, não só para jovem advocacia. Nosso curso tem 3 dias, né? São 3 dias de debates. Esse teria uns 4, por questões de agenda. Não houve, mas hoje vai ter mais uma sequência do curso que teve no mês passado. Nós vamos receber hoje o Dr. Rodrigo Weber. Ele é delegado da Polícia Federal, superintendente do aeroporto de Guarulhos, onde ocorre uma série de dificuldades do trabalho. Entretanto, uma pessoa aberta, uma pessoa que debate com o nosso presidente, Dr. Leonardo Souza Costa, e que se disponibilizou em vir à OAB, debater o assunto e colocar ali os motivos e ouvir a devolutiva da advocacia. Ou seja, é um avanço, ou seja, onde está o problema, nós não vamos ficar enxugando o gelo. Nós vamos pegar o problema e vamos tratar o problema. É como um machucado. Vamos tratar o machucado e vamos corrigir para que ele não aconteça novamente. Dr. Rodrigo Weber, parabéns pela sua iniciativa de aceitar o convite, de estar aqui debatendo as questões aqui junto à OAB. Sabemos de toda a complexidade que é um dos aeroportos maiores aí da América da Latina, mas o maior da América do Sul. Sabemos de toda a complexidade e parabéns pela iniciativa de estar vindo aqui debater e parabéns por ouvir a advocacia. O Leonardo Souza Costa sempre me diz que quando há intervenção, antes de determinar que alguém vá até lá, o Dr. Rodrigo Weber tem a possibilidade de nos atender. E ele atende o Dr. Leonardo de madrugada, de dia, de tarde, de noite, explica a complexidade e ele vai trazer as ferramentas. Nós temos algumas soluções a oferecer e vamos tentar equacionar. Nosso diálogo sempre existiu. Passamos por momentos difíceis, tivemos momentos de conflitos, mas todos eles entenderam, e o Dr. Rodrigo Weber entendeu, que o objetivo nosso é fazer prevalecer o Estado Democrático de Direito. Então, hoje, quem estiver acompanhando aqui conosco e puder participar, assistir a nossa live, vai ser a partir das 19 horas pelo Zoom da OAB Guarulhos. Procurem no Facebook OAB 57 Guarulhos e no YouTube também OAB 57 Guarulhos. E lá vai haver esse debate, traga as suas demandas, coloque suas perguntas e vamos colocar a mão na ferida. Exatamente, Ferrari. Porque todos nós queremos exercer as nossas atividades profissionais de forma livre, da forma que a lei estabelece, porque assim nós estaremos cumprindo o nosso ministério, que é a defesa do nosso cliente, que é a defesa da cidadania. E o doutor Eduardo Ferrari, falando agora da Polícia Federal, me fez lembrar também o trabalho quando você estava à frente, né, da presidência da Comissão de Direitos e Prerrogativas, o trabalho feito lá no INSS, porque eu participei de muitas reuniões também. Inclusive roubaram você das prerrogativas, né? Porque você veio, quando nós nos conhecemos, você veio, procurou as prerrogativas. Foi lá. Eu acho que não é isso. Eu falei, não, é assim, vem cá. Aí a gente começou a avançar, mas você vê, aí você acabou indo para a Comissão de Relações Institucionais à época. Mesmo, mas não é? Foi por ali. INSS. E ali nós tínhamos problemas com a Justiça Federal, com o INSS, né? E as demandas vieram. Ou seja, Ana Paula, que já falou algumas vezes, não tinha, né, doutora Ana Paula, o envolvimento direto com a OAB, mas se sentiu, não é, no desejo de estar participando. E vejam, frente de trabalho, ela foi vice-presidente da Comissão de Relações Institucionais, junto com a doutora Ivani Tavares. Né? Que é mais ou menos o que você fala sempre. A OAB somos todos nós. Quando eu procurei a OAB com o problema que tinha no Juizado Especial Federal aqui de Guarulhos, primeiro passei por prerrogativas, conheci lá, mas depois acharam que o problema poderia ser resolvido na Comissão de Relações Institucionais com a doutora Ivani. Quando eu levei, ela me chamou para mostrar o problema, mostrei o problema, ela falou assim, nossa, você está com problema? Está. Então você vai fazer parte da comissão, porque você vai me ajudar a resolver. Por quê? Aí, até hoje eu me lembro disso, por quê? Porque nós, além de reclamarmos, às vezes querer o direito, é bom também ajudar. Você vê, eu comecei com aquele problema e acabei ficando aqui hoje. Até hoje, que trabalho vocês fizeram, né? Exatamente. Criou-se uma segunda vara do Juizado Federal através de um trabalho desenvolvido, puxado pela Ana Paula, porque isso é importante, e nada melhor do que aquele que está com a dificuldade, está enxergando o problema, ajudar na solução. Porque a OAB, como eu disse, não tem uma bola de cristal. Né? Nós não temos como
agir. Né? E a doutora Ana Paula foi fantástica ali na época. Eu fiquei contrariada, né? Mas também depois a sequência foi tão fantástica, tão genial, porque a gente precisa de pessoas que ajudem e que façam. E hoje, a OAB Guarulhos, até o doutor Leonardo brinca, quando tem ocorrência na delegacia, tem 5, 6 para ir. Às vezes, não precisa tudo isso, né? Mas é importante saber que quem estiver ali está apoiado, vai estar amparado pelos guerreiros da prerrogativa. Eu costumo dizer os guerreiros. E são os guerreiros, porque às vezes eu imagino prerrogativas assim. Prerrogativa chegou, sai todo mundo da frente que ela tá passando. É bem assim que eu imagino os advogados aí combativos quando eles chegam em qualquer lugar. Eu acho que todo mundo fica com medo e eles chegam abrindo espaço. Chegou. São os super-heróis da OAB. Exatamente. Né? É importante falar isso. E assim, Abner, não é brigar, não é bater boca, não é jogar palavras ao vento, não é dizer que é isso aqui, não é alijar o advogado, nada disso. É entender o problema e buscar a solução. É isso. Nós vivemos de resolver problemas. A gente fala tanto da prerrogativa, os guerreiros da prerrogativa, os super-heróis da OAB que estão na prerrogativas. Por quê? Porque todos que trabalham na OAB não recebem os advogados. A OAB tem lá o seu corpo de funcionários que recebem salários e etc. Mas os advogados, o presidente, a secretária-geral adjunto, o tesoureiro, a vice-presidente, o secretário-geral, o presidente da comissão de prerrogativas não ganham R$1. E o presidente, às vezes, ele toca o telefone dele às 2h. Imagina você, meu amigo e minha amiga que está em casa, no conforto do seu cobertorzinho que está quentinho, ou no seu escritório com aquele aquecedor nas suas perninhas, tudo certinho, tudo confortável. Imagine você, 2h, toca o seu telefone, você é presidente da Prerrogativas. Doutor, tem uma ocorrência lá no aeroporto. E eu vou te falar, ficar com esse telefone, eu tinha taquicardia. Pois é. O coração acelerava. E aí, o presidente, ele vai até lá às 2h. Ele não recebe R$1 pra isso. Ele não recebe nada. Nem reembolso. Nem reembolso da OAB. Quer dizer, aí a gente pode falar pra tesouraria, né? Não, mas nem reembolso pra tesouraria. Tesouraria. Mas isso é o sinal do poder que é a nossa classe. O que eu quero dizer, Ferrari, é o grau de importância. É o grau de importância que aquela pessoa, de forma gratuita, graciosa, dá à OAB. Veja, isso é muito significativo. Então, a gente precisa dar valor para essas pessoas, para esses advogados. Esse mandado de segurança, nós não pagamos honorários para que o advogado redigisse a peça. Pelo contrário, se faz porque o advogado está ali, porque é muito simples. Se hoje a violação de um advogado está sendo violada às 2h numa delegacia, amanhã sou eu. Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser a Ana Paula. Pode ser o Ferrari. E se nós deixamos isso acontecer com um dos nossos colegas, vai acontecer conosco. Por isso Fatalmente. que a OAB somos todos nós. Uma OAB forte se faz com união. Não se faz falando ao vento. Não se faz de forma irresponsável, ligando a câmera do celular no Facebook ou no Instagram, ofendendo as pessoas, falando ao vento. União se faz motivando as pessoas pelo exemplo, estudando o caso e ganhando o processo quando é necessário. Então, eu registro aqui mais uma vez o meu orgulho de pertencer a essa equipe da OAB Guarulhos, Ana Paula, Ferrari, Rodrigo, Ivani, Leonardo, Gabriel, Kátia Xenou, Dr. Osmar e tantos outros. Dr. Ricardo, Alexander, tantos outros. Eu não vou falar aqui porque tantos outros. É uma honra pertencer a essa classe. Uma classe motivada, uma classe que se importa, que se indigna. Então, isso é muito positivo. Eu não estou dizendo, meus amigos, Ferrari e Ana Paula, que tudo está mil maravilhas. Que nós não temos que mudar nada, que não tem problemas em Guarulhos, que em Guarulhos é o melhor possível. Não, não é isso. Nós temos problemas ainda. Nós temos problemas no Fórum Cível, que nós reconhecemos. Foi um avanço o Fórum Cível, lá na Rua dos Crisântemos, que reuniu 7 endereços sem acessibilidade, sem a mínima estrutura de abrigar um sistema de justiça. Nós demos um passo, abrigou, nós temos acessibilidade e temos um prédio bacana. Agora nós precisamos avançar. Nós precisamos de um protocolo lá
e eu sou testemunha do esforço que o doutor Eduardo Ferrari vem fazendo para conseguir esse protocolo lá na Rua dos Crisântemos, lá no Fórum Cível. Nós temos que discutir a vara da Fazenda Pública lá na Rua dos Crisântemos, que é horrível aqueles processos. Então, eu não Inclusive, nós vamos ter uma reunião semana que vem. Semana que vem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós não jogamos o doutor Eduardo Ferrari, a doutora Ana Paula, não joga sujeira para debaixo do tapete, não. A gente vê os problemas e age. Nós nos importamos. Doutor Eduardo Ferrari, doutora Ana Paula, doutor Rodrigo, doutor Leonardo, doutor Gabriel, todos esses que estão envolvidos, tantos outros, se importam para uma solução. Então, isso é muito gratificante, muito me honra. Já estamos caminhando para o final, passou muito rápido. Passou rápido, Vocês né? perceberam, não? Passou muito rápido. Não, e a live aqui tá bombando, o pessoal tá elogiando aqui, elogiando bastante, muitos elogios aqui. Bacana, obrigado pela audiência. Obrigado pela bom, audiência, que bom. muito obrigado. E eu falei aqui que ninguém tava me dando moral, e é sempre bom ter um amigo na live. É sempre Quem bom. é, hein? Quem Sempre é esse? bom. Quem Doutor é? Roberto Oliveira, um beijo, meu amigo. E é o seguinte, ele falou o seguinte, doutor Abner, já que ninguém tá te dando moral, eu tô aqui pra te dar moral, meu eterno artilheiro. Pra quem não sabe... meu Deus. É o Capoeira? Não, É o Capoeira. Capoeira, um abraço, Não, não, Capoeira. essa história, não Não, consigo eu com preciso essa contar, história. eu Não, preciso essa contar. história aí, pelo Não, eu amor preciso de contar. Deus. Eu não sei se todos sabem. Eles aqui sabem por quê. Eu conto demais. Eu sou artilheiro, presidente Ferrari, de 1-0. De 2-1. Gol decisivo. Gol de 4-0 eu não gosto de fazer. Então, eu gosto de fazer gol decisivo. Gol de 1-0 aos 45 do segundo tempo. Mesmo porque, pelo meu biotipo físico, eu não consigo jogar mais do que 15 minutos. Então, Você a galera... entra só no final. Ou Eu você entro- é reserva? Sou reserva. É reserva, Eu né? também... Eu não também... Até agora ele não tinha falado que era reserva, né? Não, Reserva. não, mas eu sou jogador decisivo. Ah. Eu sou o talismã do time. Eu entro e faço gol. Mas eu vou no treino, eu vi toma dura igual, viu? É? Toma. Aliás, eu sou o que mais toma dura no treino. Porque o meu biotipo não favorece muito. Então, um pouquinho acima do peso. Coisa de 30, de meio quilo acima do peso. Pouco. Então, doutor Roberto, obrigado. Doutor Roberto que passou por uma cirurgia, se machucou jogando futebol. Ele foi disputar um campeonato amador na China. Passou por uma lesão muito séria. Força, meu amigo. Fez uma nova cirurgia, fez inúmeras cirurgias, vem se recuperando aí pouco a pouco. Estamos na torcida. Estamos na torcida, meu amigo. E apareça, faz tempo que a gente não se vê. Vamos tomar aí um chazinho, um danoninho, É isso aí. que é bom de vez em quando, né? E é isso, estamos chegando aqui ao fim. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Muitas mensagens de apoio, parabenizando a Ana Paula, parabenizando o Ferrari. Olha, esse podcast bombou, hein, gente? Nossa, eu vou ter que falar. Eu não vou terminar sem falar. Porque eu queria falar das audiências trabalhistas. Terminou muito rápido. Fale Terminou da muito audiência rápido. trabalhista. Vamos lá. Não, vamos lá. porque quando eu fazia muita audiência trabalhista, hoje eu já diminui um pouquinho, tinha aquele negócio assim, doutora, vou indeferir as suas perguntas. Então eu falo assim, gente, não pode uma coisa dessa, indeferir pergunta. Então eu já tinha um textinho assim, que todo mundo que ia fazer audiência, eu falava assim, quando o juiz vai indeferir, você já fala assim, excelência, tudo bem, vai indeferir? Pode constar aí o meu pedido, o seu indeferimento e em seguida os meus protestos. Aí, doutora, tá causando na audiência? Não tô causando. O senhor que indeferiu, coloca aí. Então, isso também faz parte um pouco dos nossos direitos também. Tudo que acontece numa audiência tem que constar numa ata. E se o juiz faz o indeferimento, você tem que fazer, constar sua pergunta, indeferimento, protesto. E eu queria falar um monte de coisa de audiência, mas terminou. Vai ficar para uma próxima, tá? E vocês precisam voltar, né, gente? Por favor. Sempre que precisar, estamos à disposição. Eu vou só puxar um parênteses do que a doutora Ana Paula falou, de constar eu sou advogado do trabalhista, com muito orgulho. E às vezes o juiz, e aí a gente precisa se atentar, se você faz uma pergunta, ele indefere. E você tem inúmeras perguntas, você percebe que ele vai indeferir todas. E aí, excelência, eu gostaria de constar a pergunta e os protestos. Ele fala pra você, doutor, fique tranquilo, o senhor consta ao final. Só que nem sempre você anotou a pergunta, porque a pergunta surge ali, na dinâmica da audiência. O que normalmente eu faço? Eu paro a audiência, eu anoto a pergunta para que eu não esqueça, porque o juiz ele faz isso justamente para que você esqueça a pergunta. E ao final você teve 5, 7 perguntas indeferidas, ao final você vai constar 2, 3 e você irá se lembrar. Então, aquele silêncio necessário para anotar,
E o juiz, doutor, próxima pergunta. Só um minutinho, excelência, eu estou anotando para eu passar para a próxima pergunta. Eu anoto, 30 segundos anotando. Próxima pergunta. Indefere. Excelência, eu vou fazer a mesma coisa. Nós vamos perder 30 segundos para eu anotar minha pergunta e transmitir para a ata. Você excelência não acha producente já anotar na ata? Ah, doutor, então pode constar na ata. Pois é. Porque senão, nós perdemos aquela pergunta e muitas das vezes eu, anulei muita sentença por conta de uma ou duas perguntas necessárias ao deslinde do processo. E essa história da ata é sintomática, né? Ué, por que não consta na ata? Pois é. Ele vai torear. Pois é. Se o advogado ceder, não constou em ata. Não constou em ata, não tem no universo. Exatamente. E você não tem a sua nulidade ali. Presidente Ferrari, muitíssimo obrigado. Você está com a palavra para suas considerações finais. Muito obrigado, agradecendo de coração você, meu amigo. Estamos juntos, viu? Obrigado. Obrigado, Abner, mais uma vez. Sempre muito importante trazer esses temas, né? Eu tenho acompanhado aí o podcast, muito legal, muito bacana. Aprendo muito aqui com os colegas que vêm aqui, debatem, discutem de uma forma irreverente, de uma forma tranquila. E deixa já um abraço a todas e todos aí, um final de semana com a família, curtam, descansem bastante, porque não tá fácil. Advogar nos tempos de pandemia, advogar não é uma coisa tranquila, porque a gente sempre tem desafios pela frente. Na pandemia, piorou. Não é? Então, deixo aí um grande abraço a todas e todos que nos acompanhem. Disponham da OAB, solicitem a OAB. Na dúvida, chama as prerrogativas. Deixa que a gente decida se é ou se não é. Um abraço a todas e todos. Aninha, mais uma vez, sempre bom estar ao seu lado. Nós temos aí uma amizade que cresceu, que floresceu e que desenvolveu de uma cumplicidade que nós levaremos para o fim da vida. Obrigado, Abner, também. Nos momentos duros, difíceis, nos momentos bons, é bom estar com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ferrari, é um amigo querido. Não me faça chorar, presidente Ferrari. Doutora Ana Paula Menezes, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Você alegrou muito a nossa tarde, você trouxe beleza, leveza e muito conhecimento. Suas considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer o convite, até comentei com o Abner quando ele me convidou, fiquei muito honrada de estar aqui ao lado do Ferrari, mas assim, você está me deixando numa situação difícil, me colocou junto com o presidente para falar de prerrogativas. Eu hoje eu vou me enrolar, por isso que eu cheguei aqui até um pouco estressada, né? Eles brincaram comigo no começo. Mas gostaria muito de agradecer, foi uma verdadeira honra estar aqui, falar um pouquinho de direitos e prerrogativas, de uma forma aqui totalmente informal, deu pra gente se soltar, deu pra gente bater papo. Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. Obrigada, Ferrari, pela amizade, por esse trabalho que nós estamos realizando juntos, o doutor Abner também, esse trabalho maravilhoso que estamos realizando junto e pela excelente condução dos trabalhos. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigado. Então, eu só queria registrar aqui que o Dr. William Severo falou que eu sou artilheiro mais ou menos. Então, Dr. William, o senhor podia me dar uma moralzinha aqui, né? Grande Dr. William, goleiraço. Olha, William, eu tô levantando sua bola, hein? Não tô contando aqueles jogos lá que a gente sabe do que eu tô falando aqui, né? Aqueles jogos meio mais ou menos. Não, William, excelente goleiro. Mas é isso, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado pela audiência. Hoje o podcast bombou e se você, de repente, quiser indicar para um amigo, vai lá no canal do YouTube, siga no canal do YouTube. Então, os próximos podcasts, lembrando que nós não faremos mais às sextas-feiras, porque vocês pediram, vocês nos mandaram mensagens, muitas mensagens, presidente Ferrari. Sextou! Sextou! Então, poxa, aí a audiência estava, poxa, eu queria assistir, mas o horário não é legal. Então, provavelmente será às segundas-feiras. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 9, não teremos. E teremos 7 dias depois, dia 15 de agosto, certo? Dia 16 de agosto, eu não sei fazer conta, olha só. 9 mais 7 é 16. Vamos olhar aqui já agora. Vamos lá, 9 mais 7, imagino que seja 16. Passei vergonha, será que eu vou passar vergonha? Eu não sei, eu fico parado, vamos deixar ele olhar. 16, matou. 16. Ainda nós vamos divulgar o horário, sempre às segundas-feiras. Mas muito obrigado pela audiência. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Ferrari. Fabrício, muito obrigado, meu caro. Fabrício que está aqui na técnica. Um forte abraço, um beijo e até mais. Tchau, tchau.